No dia de hoje venho mostrar-vos uma intervenção de Clara Ferreira Alves em que ela diz, enfim, relativamente triste, que nada tem parado o Chega e que há partidos nacionais populistas que dificilmente são parados a nível europeu, que têm tido uma grande capacidade de mobilização, apesar de que alguns, como sabem, não têm tido um crescimento linear, mas vamos ver o comentário de Clara Ferreira Alves até em relação às declarações de Pedro Passos Coelho e o que é que teria como efeito político Pedro Passos Coelho voltar à vida política ativa. Vamos ouvir Clara Ferreira Alves e fazer uns comentários. Quer dizer, se alguém poderia impedir o Chega de crescer exponencialmente neste país, seria provavelmente Pedro Passos Coelho. Portanto, eu tenho a visão oposta. Mas para quê? Tenho a visão oposta. É para fazer o mesmo? Tenho a visão oposta. Porque até agora nada fez parar o Chega. Isto é um facto. Na verdade, o Chega passou dos 20 e tal para os 33, apesar de ter perdido as presidenciais. Não passou para os vamos ver o que vai acontecer. Eu também tenho as dúvidas. Então o PS subiu para os 66 também. O PS só 66%. Ele fará os possíveis por reter esses 33% e multiplicá-los. Até agora nenhuma estratégia, nenhuma tática deu resultado. Não deu resultado aqui e não deu resultado no resto da Europa. Não deu resultado em Espanha, onde o Vox continua a crescer, não deu resultado em França, não está a dar resultado na Alemanha, onde o próprio tribunal neste momento retirou à AfD o estatuto de força extremista. E isto é muito importante para a lei, a face da lei alemã, portanto, o sistema de vigilância que havia sobre a AfD passa a ser ilegal. Eu gostava de fazer aqui uns comentários, dar nota de uma coisa, quando o Daniel Oliveira diz, então o PS passou a ter 66%. Se o Daniel Oliveira não percebe a diferença entre votar-se num líder partidário e votar-se numa figura que foi desprezada pelo Partido Socialista e que teve um apoio bastante tardio do Partido Socialista e que, aliás, teve uma concentração de votos que, em última instância, pelo menos 50% dos votos, segundo mostram alguns estudos da Católica e, aliás, segundo mostram os próprios resultados eleitorais, António José Seguro só conseguiu verdadeiramente 33%, sugando a esquerda à esquerda do Partido Socialista. Se ele acha que é a mesma coisa votar numa figura que está ausente há uma década do PS e votar num líder partidário, então o Daniel Oliveira parece-me que não está a ver bem a coisa, até porque António José Seguro não é que não tenha tido mérito, porque nenhum de nós diria na primeira volta que António José Seguro iria ganhar e passar à segunda volta, etc. Falávamos primeiro no Almirante Gouveia Melo, que durante meses teve grandes resultados nas sondagens e desde que começou a falar caiu por aí abaixo. Chegou-se a falar até em Luís Marques Mendes, Coutinho de Figueiredo até quis fazer ali lançar a escada e dizer eu vou à segunda volta, votem em mim, deixem o voto no André Ventura porque eu vou à segunda volta e posso verdadeiramente disputar a presidência da República, mas o que é facto é que, em última instância, não se pode comparar votar num líder partidário ativo com uma figura há 10 anos ausente da política nacional. Não me parece comparável. Sobre o crescimento exponencial dos partidos da nova direita radical, parece-me que têm tido sucesso. O Vox, por exemplo, não tem tido um crescimento linear, tem tido altos e baixos, e o próprio Chega também. Teve as europeias um resultado mais baixo, nas autárquicas um resultado não tão agradável, mas sempre que André Ventura tem sido candidato tem havido um crescimento do Chega e por muito que se diga que não, André Ventura basicamente concorreu contra 8, 9 partidos e ficou com 33%. António José Seguro conseguiu apenas, salvo seja, o dobro dos votos de André Ventura, sendo que tinha 9 vezes ou 8 vezes mais partidos a apoiá-lo. Portanto, eu acho que é significativo desse ponto de vista, acabou por não ser um mau resultado. Vamos, se calhar, ouvir a segunda parte e eu depois já faço o resto dos comentários, mas achei piada ao Daniel Oliveira dizer, mas para que é que vamos ter o Pedro Passos Coelho a impedir o crescimento do Chega se é para fazer a mesma coisa? Tem graça este comentário, confesso que tem graça. Vamos ouvir a segunda parte. E o que está a acontecer na Europa é Pedro Passos Coelho está a ler os sinais. E é com direita tradicional a ter líderes como o Pedro Passos Coelho. A esquerda, historicamente, esteve no poder e está a deixar o poder em todos os países da Europa. Sim. E assim vai continuar, na minha opinião. E, portanto, ele está a posicionar-se. Agora, acho que ele está particularmente ativo esta semana, mesmo dando barato, que isto é o que ele pensa, mas neste momento há 3 partidos que se vigiam e se espiam entre si e que está a ser muito difícil governar Portugal. Isto é um facto. Há uma ingovernabilidade. São 3 blocos. Porque são 3 blocos com poder, um com um bocadinho mais poder que é o PSD, depois o PS e o Chega não estão empatados, mas enfim, um não é preponderante sobre o outro. E são partidos incompatíveis. Aí é que está o problema. São partidos incompatíveis.
O próprio PC, neste momento, tem incompatibilidades com o PS, tem incompatibilidades com o Chega tem com o Partido Socialista. O Chega aspira a ter um parceiro à direita. Isso é o que o Passos Coelho quer mudar, quer juntar o PSD ao Chega. O Chega aspira a ter um parceiro à direita. Mas com Passos Coelho, o Chega não seria, André Ventura não seria preponderante. Tenho a certeza absoluta disto. Ora bem, aqueles dois iam entender-se, não sei, porque o liberalismo de Passos Coelho está mais próximo da IEL do que das medidas, porque o Chega tem medidas claramente populistas. Sim, isto é no espaço da economia, eu concordo. Pedro Passos Coelho está mais próximo da iniciativa liberal do ponto de vista económico. Eu vi no dia de ontem, e eu achei por bem também trazer este esclarecimento, vi no dia de ontem comentários ao vídeo que fiz de pessoas a confundir liberalismo com livre mercado. O livre mercado não é a única componente do liberalismo e as pessoas têm que compreender isso. Aliás, se fosse a mesma coisa, nem precisaríamos de outra expressão para livre mercado, bastaria dizer liberalismo, não são uma e a mesma coisa. E, portanto, é importante compreender que o liberalismo é uma forma de estar, uma ideologia atomizante e atomizada, que acredita que o indivíduo é anterior à comunidade nacional e que se forma a si mesmo e que a verdadeira formação do indivíduo parte de se soltar das amarras que são a família, a comunidade, etc., quando nós todos sabemos, ou deveríamos saber, que o ser humano é um ser social e que, portanto, precisa da comunidade nacional e de outros tipos de comunidade e de outros tipos de diálogo entre pessoas para se formar. Nós também somos o que somos em comparação com os outros. Nós percebemos que somos bons numa determinada área quando percebemos que a maioria das pessoas não tem as nossas capacidades em determinada área. E, aliás, é em diálogo que se criam também as identidades e sabe-se perfeitamente disso. Não sou só eu que o digo, o Alain de Benoit, que é uma figura proeminente da Nouvelle Droite francesa, diz isso com um brilhantismo que eu não tenho e que, com uma capacidade muito superior, evidentemente. Mas não confundir liberalismo com livre mercado, dizendo que eu ontem realmente disse que a maior parte das funções do Estado atual são para privatizar, porque o Estado tornou-se num organizador de eventos, tornou-se num comprador da Sport TV, de maquilhagem, faz esculturas, faz festarolas, faz jantaradas, financia ONGs e, portanto, eu acho que o Estado deve ter funções de controle de fronteiras, de julgar os criminosos, definição da propriedade privada, garantia da soberania e da continuidade histórica de um povo. E, portanto, são estas essencialmente as funções. Claro que a soberania se garante de várias formas, não só face à União Europeia, como, por exemplo, dou o exemplo, pode ser uma forma, estou aberto a debate como é que isso se faz, mas eu acho que é uma forma, ser acionista maioritário de determinadas empresas que garantem, por exemplo, a soberania energética, ter poder de veto dentro de uma empresa que garante essa soberania, mas em última instância ter a gestão privada, eu diria nacional, preferencialmente nacional, e portanto ter essa capacidade de veto, entregar a gestão ao privado, mas ter uma capacidade de tomar decisões internamente, ser, por exemplo, acionista maioritário e focar-se também na eficiência. Bem sei que a presença maioritária do Estado pode prejudicar a eficiência, mas eu acho que se garantir a soberania e conseguirmos ter eficiência ao mesmo tempo, bem sei que é algo difícil, porque em última instância, se o Estado for acionista maioritário de uma empresa de forma a garantir a soberania, por exemplo, energética, vai haver uma grande possibilidade de promiscuidade do poder político ou económico e nomear pessoas que não têm qualquer capacidade para a gestão da empresa para gerir essa empresa pública ou privada, se lhe quiserem chamar assim. É pública, mas de gestão privada, se é que me faço entender. E, portanto, bem sei que é uma dificuldade, bem sei que depende da pessoa que está a gerir. Isto é o meu ideal, que é acionista maioritário de uma empresa que garanta a soberania energética, uma, duas, o que quer que seja, e depois entregar a gestão ao privado, sempre com o poder de veto, com um regime jurídico robusto que permita essa soberania, para não termos nem que nos vergar aos espanhóis do ponto de vista energético, nem que nos vergar à União Europeia do ponto de vista político, ou que ter os Estados Unidos da América a utilizar a base das lajes sem nos dizer puto. Não me interessa o que dizem os acordos e os relatórios. Se os Estados Unidos querem usar a nossa base, comunicam, pedem autorização. Isto não é casa da tia Joana. É fácil de perceber. E, portanto, em última instância é isto. Acho que a palavra que me caracteriza ideologicamente é nacionalista, favorável ao livre mercado, à amplificação da propriedade privada, se calhar mais numa linha distributista do Chesterton, se é que me faço entender, para quem conhece e sabe do que estou a falar, mas acho que o livre mercado é importantíssimo, os baixos impostos também, mas a continuidade histórica de um povo e a soberania nacional, para mim, também são inegociáveis. E, portanto, sei que é um equilíbrio difícil de fazer, sei que
há fragilidades no que eu estou a dizer, tenho plena noção disso, mas essas fragilidades existem em todos os tipos de pensamento político, é como tudo. E, portanto, basicamente era isto. Portanto, eu acho sim que se deve privatizar a maior parte das funções do Estado, porque o Estado português faz tudo, organiza festas, faz eventos, financia ONGs, etc. E, portanto, isso é tudo para privatizar. Eu não acho que o Estado deva ser um organizador de eventos, não deve ser a Remax, etc. Portanto, há um conjunto de questões. Agora, soberania energética e outras, e priorizar o povo português em Portugal, o Estado deve ter essa capacidade. Bem sei, tem fragilidade, já o disse, é o que é, mas é a forma como penso. Era isto que eu tinha para partilhar, obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam, tem as minhas redes sociais, o MBO na descrição, para caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.